O quão cruel e maligno uma pessoa pode ser sem precisar recorrer a artes das trevas, sem horcruxes, sem matar ninguém. Porque quando a gente fala sobre algo cruel e maligno no universo de Harry Potter, automaticamente qualquer pessoa já associa a Voldemort, Comensais da Morte ou algum tipo de artes das trevas. E essa pode parecer até uma pergunta sem sentido, mas a realidade é que o Voldemort não é e nunca foi o único vilão que o Harry precisou enfrentar nessa história. Alguns deles são tão ruins quanto o Voldemort, e o pior é que nem bruxos das trevas eles precisam ser pra isso. Hoje você vai conhecer a história que os filmes esconderam da pior trouxa que existe no universo de Harry Potter. Fala aí, bruxões, beleza? Marjorie Eileen Dursley, que você conhece como Tia Guida, é a irmã mais velha de Walter, o tio de Harry. Já não bastasse o próprio Walter ser uma pessoa completamente repugnante, cheia de preconceitos e que, pra piorar, se enxergava como um cidadão de bem e exemplar, a coisa fica muito mais séria quando falamos de sua irmã. Nascida em algum lugar da Grã-Bretanha, provavelmente na década de 40, não se sabe nada sobre a infância da Guida, em que instituições ela estudou ou o que ela fazia da vida. Todas as informações sobre ela vêm de sua vida adulta. Guida era uma pessoa extremamente desagradável, cujo principal interesse na vida era criar bulldogs. Ela tinha 12 cachorros dessa raça, mas carregava apenas um deles para todo canto quando viajava, o Estripador, já que ele era muito velhinho e ficava doente quando separava da dona. Pelo menos alguém amava ela. Você vê como os cachorrinhos são seres iluminados? Guida odiava os pais de Harry tanto quanto ela odiava o próprio menino. O que é curioso, porque talvez o único contato que a Guida tenha tido com os Potter pode ter sido no casamento da Petúnia, onde o Walter fez questão de tentar humilhar o Tiago, falando em alto e bom som que ele era uma espécie de mágico de festas amador. Tudo que a Guida sabia sobre os Potter vinha do pouco que o Walter e a Petúnia falava sobre. Mas é possível imaginar que no momento em que os Dursley se viram recebendo o Harry bebê deixado na porta da casa deles durante uma noite, que eles precisaram explicar algumas coisas. E obviamente a versão sustentada foi que os pais do Harry eram vagabundos imprestáveis que morreram num acidente de carro e deixaram aquela criança para eles cuidarem. Isso, somado às outras coisas que a Guida já ouvia sobre os pais de Harry, já foi suficiente para fazer com que ela, uma pessoa de extremo mau caráter e preconceito, fizesse o julgamento dela. Harry também não gostava nem um pouco de Guida e era obrigado a chamá-la de tia desde que se entendia por gente, mesmo ela não sendo sua tia. E é claro que o Harry não gostava dela porque esse inferno dessa mulher atormentava o Harry desde pequenininho. Como se já não bastasse ele ter perdido os pais, ter sido criado de forma miserável, vivendo embaixo de um armário, mal se alimentando e usando tudo que era sobra de roupa velha do primo extremamente mimado. Ele com certeza ainda precisava dessa bruaca, megera, fubanga, baranga, gerando mais traumas nele. Guida sempre destratou Harry e fazia questão de deixar claro que achava ele um fardo deixado na porta de seu irmão decente e trabalhador por irresponsabilidade de pais vagabundos e bêbados que se explodiram e se mataram num acidente de carro. Quando Harry tinha apenas 4 anos, Guida estava na casa dos Dursley para o aniversário do Duda e ela simplesmente dava bengaladas na perninha do Harry para que ele não vencesse o Duda nas brincadeiras da festinha. O Harry tinha 4 anos. Vocês entendem o tamanho da perversidade e crueldade dessa mulher? 4 anos é quase a idade da minha filha. Tipo, é uma criança pequena, sabe? Que mal entende o mundo ainda. Agora pensa nisso, numa criança que é pior ainda, né? Como se não desse pra piorar, dá pra piorar, porque é uma criança que não tinha afeto, não tinha carinho, não tinha amor, não tinha nada. Em um Natal que a Guida passou na Rua dos Alfeneiros, ela levou, como sempre fazia, um presente caro pra Duda, nesse caso um robô computadorizado, e pro Harry ela levou uma caixa velha de biscoitos de cachorro. Isso é tão sádico, tão cruel, é tão repugnante de revirar o estômago, porque não é só não gostar da criança, beleza, ela não tem obrigação nenhuma de gostar do Harry, até porque, enfim, não vou entrar no mérito aqui de gostar ou não de crianças. Tudo bem, mas ela fazia questão de humilhar, de menosprezar, de inferiorizar
o Harry, e principalmente em relação ao Duda. Pô, simplesmente ignora o moleque, vai dar uma caixa de biscoito de cachorro pra ele. Pensem no impacto que isso gera na cabecinha de uma criança, principalmente uma criança como o Harry, que cresceu naquela realidade de abusos dos tios sendo maltratado daquele jeito. E os maus tratos que o Harry sofria não paravam por aí não, tá? No aniversário de 10 anos do Duda, quando o Harry tinha 9, ele acabou sem querer pisando na patinha do estripador, que era o cachorro da Guida. Realmente sem querer. Só que o cachorro tentou morder ele e o Harry correu e se pendurou na árvore que tinha no quintal dos Dursley. A Guida, ao invés de puxar o cachorro, de trazer o cachorro e, deixar o Harry descer da árvore, ela simplesmente deixou o cachorro ali tentando pegar o Harry e ele ficou naquela árvore até depois da meia-noite naquele dia. Enquanto isso, os Dursley davam risada disso. É por isso que eu odeio aquela teoria que... Tem uma teoria que falam, Ai, na verdade os Dursleys estavam sob efeito da Horcrux, por isso que eles eram afetados. Eles eram ruins mesmo, eles eram cretinos, eles eram mau caráter, é por isso que eles eram daquele jeito. Não era Horcrux nenhuma que afetava eles, não, eles eram ruins, pessoas ruins, repugnantes. E sabe o pior de tudo? Eles se viam como pessoas boas, como exemplares. Nossa, como eles são cidadãos de bem, não é? Eles se viam desse jeito. E a crueldade da Guida não se limitava somente ao Harry. Apesar dela criar os cachorros e ter grande interesse ali, nos bulldogs, quando nascia uma ninhada ali entre os cachorros dela, e tinha um que ela achava mais fraquinho, mais magrinho, ela mandava o seu vizinho, que era um coronel aposentado, afogar esses filhotes. Olha que pessoa, não é uma pessoa maravilhosa? Fala se não é uma pessoa maravilhosa. A Guida é facilmente uma pessoa que me dá mais ódio do que o Voldemort, por exemplo. Eu tenho mais ódio da Guida do que do próprio Voldemort, do que do próprio Snape, que olha que eu tenho uma antipatia pelo Snape, das coisas que ele faz. Eu acho que ela e a Umbridge estão ali, ó. Enfim, a Guida era apaixonada por ela nutria uma paixão por esse vizinho dela que era Coronel Fubster. Só que ele obviamente não correspondia a esse sentimento, Ele achava essa personalidade dela de ofender, como é descrito ali, de ser extremamente sincera de forma ofensiva, que não é sinceridade, é só ruindade mesmo, ele achava isso desagradável. Então ela nunca teve chance com ele. E grande parte desse comportamento, dessa megera, vem dessa paixão não correspondida. No verão de 1991, a Guida estava viajando e acabou comendo frutos do mar ali, estragados, e por isso adoeceu. Ela podia ter tido, com certeza, uma coisa muito mais séria e ter morrido? Sim, não ia fazer falta nenhuma. Mas eu acho que até o fruto do mar estragado que ficou doente também quando entrou em contato com o corpo daquela mulher. Enfim, aí por isso ela mandou uma carta pro Walter dizendo que não iria conseguir comparecer no aniversário do Duda. Mas ela mandou um presente grande e caro pra ele. E aí é durante o verão de 1993 que a Guida vai passar uma semana ali na casa de seu irmão, para o desespero do Harry. Porque a Guida, estando ali, ele precisaria aguentar calado um monte de desaforos, insultos, abusos e humilhação. Mas acontece que o Harry, neste momento, já tinha descoberto ser um bruxo, já tinha enfrentado o Voldemort por 2 vezes, no primeiro e no segundo ano, e ele não aceitava mais tanto desaforo dos seus tios. E então o Walter tenta intimidar o Harry a sustentar uma mentira de que ele havia sido enviado para o St. Brutus, que é uma instituição para meninos irrecuperáveis, e o Harry faz uma chantagem com o tio, dizendo que se ele assinasse o formulário de autorização para que ele pudesse visitar Hogsmeade durante os finais de semana em Hogwarts, ele poderia sustentar essa história de que foi para essa instituição aí, trouxa, para meninos irrecuperáveis. Só que, se o Walter não assinasse, ele podia acabar contando pra Guida a verdadeira natureza dele, a verdade sobre a sua escola de magia, e o Walter, muito apavorado, obviamente, aceita fazer este acordo. Essa foi uma tarefa que se mostrou bastante difícil pro Harry, porque no momento em que a Guida chegou, a primeira coisa que ela fez foi despejar uma mala pesada em cima do garoto, que ficou até sem ar com a pancada na barriga que ele tomou. E a primeira coisa que a Guida falou quando o Harry voltou pra cozinha, depois de ter levado suas malas, onde ele enrolou pra caramba pra evitar o máximo possível estar na presença dela, foi que se ele tivesse sido largado na porta dela, ele estaria num orfanato. O Harry foi
tentando ignorar e o Walter sempre tentando mudar de assunto, já que ele queria manter o sucesso do plano dele de mentir sobre o Harry, onde ele estudava e como eles lidavam com a situação de ter um delinquente em casa. Mas o Harry estava muito focado em Hogsmeade, ele queria muito receber a assinatura naquele formulário e a Guida fez questão de dificultar muito isso pro Harry, porque ela não poupava comentários em relação à aparência do Harry, como ele era desnutrido em comparação ao Duda, que o Duda que tinha tamanho de um homem de verdade, que ele iria ter tamanho de um homem de verdade, igual ao pai, enquanto o Harry era um desnutrido, que tinha a ver com a família, que tinha a ver com os genes ruins dos seus pais. E pra piorar, ela ainda fala que o Harry merecia apanhar mais do que ele já estava apanhando nessa St. Brutus, e que era pro Walter e pra Petúnia ligar ou mandar uma carta pra escola dizendo que eles autorizavam ainda mais o uso da força bruta nele, porque parecia que não tava fazendo efeito. E nos 3 primeiros dias o Harry conseguiu aguentar tudo isso, mas foi no 3º dia de hospedagem ali da Guida que as coisas começaram a sair do controle, porque o Harry fez uma taça de vinho que tava na mão dela explodir quando ela insultou a mãe do Harry. Só que a Guida nem percebeu que tinha sido o Harry, ela mesma achou que tinha segurado a taça com força e quebrado por isso. Só que o Walter e a Petúnia perceberam, porque o Harry saiu de fininho ali. Só que o grande problema aconteceu na última noite em que a Guida estava hospedada na casa de seu irmão. Inicialmente, tudo parecia correr sem problema algum. A conversa girava em torno ali, principalmente dos negócios do Walter na Grunnings, só que então a Guida, embriagada de vinho e conhaque, começa a insultar novamente o Harry, e os insultos se estendem de uma forma muito mais pesada aos seus pais. Ela compara a mãe do Harry a uma cadela defeituosa que passou seus genes defeituosos para o filho, né, e filhotinhos que são afogados, enfim, e uma coisa vai levando a outra, até que o Harry não aguenta, perde o controle e faz essa megera inflar feito um balão, pra desespero de todo mundo, pra desespero do Duda, que ficou apavorado porque ele era meio traumatizado em relação à magia. O Walter e a Petúnia ficaram apavorados, uma grande confusão, e o Harry é que não se demorou ali pra ver onde isso iria levar. Ele pega seu malão e foge de casa. Mais tarde, bruxos do Ministério da Magia, especificamente do Esquadrão de Reversão de Feitiços Acidentais, vão até o local, esvaziam a Guida, alteram a memória dela para que ela não se lembre de nada sobre o ocorrido, e depois desse acontecimento, Walter e Petúnia nunca mais convidaram a Guida para estar ali enquanto Harry estivesse. E assim o Harry teve o grande prazer de nunca mais precisar respirar o mesmo ar que esta rabugenta, megera, cruel, maligna, desalmada, desgracenta, fubanga, cretina, usurpadora, mal acabada, miserável, desgracenta, maldita, desgraçada, cruel, fubanga feia. E assim a Guida não voltou a visitar o seu irmão, não pelo menos enquanto o Harry estivesse ali. Não se sabe o destino da Guida. A gente não sabe o que aconteceu com ela. Eu também nem quero saber, porque eu gosto de imaginar que no auge ali do retorno do Voldemort, ela pode ter se tornado uma das vítimas dos Comensais da Morte, por um acaso, assim, né? Nossa, descobriram uma ligação de parentesco com o Harry. Olha, essa daqui é irmã do tio. Vamos pegar ela, vamos torturar ela, vamos tacar-lhe cruciatus. Eu ia ficar feliz. É pesado o que eu tô falando? É pesado, mas eu não tô nem aí. Eu odeio ela, eu detesto ela. Eu odeio ela com todas as minhas forças. E pra mim ela merecia muito mais do que só ter virado um balão, porque foi muito, muito, muito tranquilo ela só ter virado um balão depois de tudo que ela fez na vida do Harry desde criança. Enfim, essa é a história que os filmes não contaram desta megera bruaca desgracenta da Guida, ou da Marge, como ela é chamada no idioma original, né? Porque no idioma original ela chama Marjorie e o apelido dela é Marge. E aí, em português, colocaram algo como Margarida e Guida. Por isso é Tia Guida. Tô terminando esse vídeo com raiva. Meu índice de ódio passou da ponta do chapéu já. A gente se vê no próximo episódio. Se você gostou, deixa seu like, comenta aí embaixo, beleza? Compartilha. Se você odeia a Guida, deixa aí o seu comentário sua mensagem de carinho pra ela. E é isto. Valeu! A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.